maravilha, né? Viu o tanto de coisa que aconteceu no mês de fevereiro? Bênção demais, né? E o mês de março começou com tudo. Afinal de contas, no dia 1º de março, foi domingo passado, nós tivemos batismo nas águas. Quem estava aqui presente à noite? Alguém veio aqui à noite? Algumas pessoas, né? Porque foi à noite. Irmãos, nós tivemos... Eu tinha contabilizado 39, mas aí me corrigiram, foram 40 batismos nas águas. Olha só. Sendo que desses 40, 5 tomaram a decisão no culto, irmão. Amém? E a gente criou roupa para eles no momento, amém? Deu tudo certo. Olha, foi muito, muito especial. E foi uma iniciativa, né, de realizar no domingo. A gente fez ali no hall. E foi muito bacana, irmãos. Mas a gente já percebeu que não tem como continuar fazendo no hall. Porque foi uma confusão, amém? Então, para o próximo, vai continuar no domingo. Só que a gente vai ter que dar um jeito de fazer aqui dentro, amém? Porque foi um fuso esse, não está entendendo não. Quem propôs a ideia, eu falei assim, não, vai no hall que é tranquilo, ó, vai ser, fica tranquilo, meu amigo. Só faltava o povo pular em cima da piscina junto assim, ó. Mas foi bonito de ver, assim, muita, muita coisa. E uma das coisas que mais nos marcaram, teve uma irmã de 86 anos que decidiu se batizar. Acho que muitos viram o vídeo, né, circulando. Ela foi a primeira a se batizar. E a gente no meio daquela movimentação, um monte de gente, o povo querendo tirar foto, né, porque é um momento muito bonito. A gente colocando ali, adaptando um primeiro fluxo para esse batismo aqui na igreja. E aí ela querendo falar, ela falou assim, olha, meu sonho era me batizar nas águas. Aí ela, e eu ali, né, sem saber o que falar. Estava mais emocionado do que o pessoal. Eu amei. Ela, eu não poderia deixar essa terra sem me batizar. Amém? Meu irmão, quase que eu pedi para ela me batizar. Que testemunho espetacular, irmãos. Foi realmente fascinante. Então, é isso. A cada 2 meses nós realizaremos batismos, ok? Então a gente sempre vai estar avisando. Mas a cada 2 meses a gente vai vir aqui e vamos realizar os batismos aqui na igreja. Foi uma festa. E foi um dia assim, tanto de batismos quanto de ceia. Foi fantástico. E você que congrega aqui pela manhã, no domingo passado, irmãos, estava muito estranho, não estava absurdamente quente. Quem lembra disso? Completamente estranho, irmãos. Foi atípico. A gente sabe que nesse período do ano fica um pouco mais pegado. A gente sabe disso. Mas tinha alguma coisa que não estava certo. No sábado a gente já estava percebendo que alguma coisa não estava certa. Porque aqui no base já estava estranho. Enfim, quando acabou o culto, a gente percebeu, irmãos. Eu pregando aqui, eu via vocês assim. Falei, gente, em nome de Deus, que ninguém morra hoje aqui, amém? Só assim, ó, hiperventilando, assim, um calor. Meu Deus, tem alguma coisa errada. E aí veio a equipe, né, de eletricista, etc. E o que aconteceu? Dos 12 ares que estavam ligados, só tinha 6 funcionando, irmão. Enfim, então houve aí um problema que surgiu em decorrência de alguma sobrecarga em um cabo específico, ele foi trocado. No domingo à noite já estava funcionando, estava tudo bem. E hoje nós estamos aqui nessa missão. E graças a Deus está melhor. Agora, boa notícia, essa próxima semana, as portas do templo serão instaladas, amém? E isso vai ajudar demais em conservar a temperatura aqui dentro, porque ali as cortinas, vocês sabem, não consegue conter, né? Então aí realmente o ar vai vazando. Então eu acredito que para o próximo domingo já vai melhorar assim muito, muito. Convenhamos, irmão, comparado ao domingo passado, hoje está o céu, né? Amém. Nem tanto, aleluia, tudo bem. Estamos melhorando, graças a Deus. Mas queria dar esse feedback, tá, irmãos? Então, houve essa situação. E também, uma outra coisa bacana em relação a este prédio. A gente avançou com as obras lá embaixo, já está muito evoluído, graças a Deus. Agora, esse prédio aqui, agora nós temos um plano arquitetônico aprovado. E a gente está em fase de orçamento. Então, a gente vai começar também a fazer algumas melhorias para este auditório aqui. Glória a Deus! Então, boas notícias, a gente vai estar sempre atualizando vocês, mas essa questão, eu fiz questão de mencionar, porque domingo passado foi completamente atípico, irmãos, completamente atípico, estranho demais, mas graças a Deus que também se resolveu. A pastora Josi destacou aqui a vinda do pastor Guilherme Nunes. Então, sábado, o encontro de líderes é voltado para quem está liderando na igreja, vai ser um tempo maravilhoso, e no domingo, irmãos, 9h30, 18 horas, ele vai estar ministrando, dentro da série. Então nós estamos em qual série? Do jardim ao fim. Estamos aí pregando uma série, passando por temas doutrinários essenciais da fé cristã. Já passamos aqui por criação, trindade, queda, adoção,
Hoje eu estarei falando sobre redenção, doutrina importantíssima para a fé cristã. Domingo que vem, olha só, o pastor Guilherme Nunes vai estar ensinando sobre doutrina da santificação. Doutrina complexa, irmãos. Então no próximo domingo ele vai estar ensinando sobre santificação. No outro domingo eu vou estar ministrando sobre eleição e predestinação. Então a gente está passando por essas temáticas bíblicas e tem sido um tempo de muito amadurecimento para a igreja, não é mesmo? Às vezes a gente vai aprendendo coisas e conectar todas, sistematizar todas elas, às vezes fica um pouco difícil. E nessa série, com a graça de Deus, a gente vem progredindo de uma maneira fantástica, irmãos. Entendendo melhor o caráter do Deus Criador, entendendo o que é a criação, entendendo o capítulo 3 de Gênesis, que é um capítulo aterrorizante, o capítulo da queda, mas também que ali é possível perceber a graça de Deus no final da história. Aprendemos sobre a doutrina da Trindade com o pastor Renato, também aprendemos sobre a adoção. Então, irmãos, estamos progredindo e hoje nós vamos trabalhar um dos aspectos de um grande tema bíblico chamado obra de Cristo na cruz do Calvário. Então, quando nós estudamos o tema da cruz, ou o tema da obra de Cristo na cruz do Calvário, Cristo ali percorre algumas doutrinas, e muitas das vezes nós abordamos elas de maneira conectada. Então, embora a gente vá colocar uma lente de aumento no processo de redenção, no que significa redenção, numa teologia bíblica do que é redenção, a gente vai acabar tangenciando, ou pelo menos tocando, alguns outros aspectos que compõem a obra de Cristo na cruz do Calvário, porque é algo que acontece de maneira concomitante. O processo da propiciação dos pecados, da justificação, da redenção e também da santificação. Poderíamos destacar que a adoção é resultante disso tudo, mas esses processos eles caminham em conjunto, embora a gente vá colocar uma lente de aumento no que diz respeito à doutrina da redenção. Por isso que muitas pessoas, talvez você já passou por isso, ao ler os textos bíblicos, especialmente os textos de Paulo, você vai perceber que em alguns momentos ele trabalha um tipo de ênfase, com uma linguagem mais legal, uma linguagem mais jurídica. Em outros momentos, o próprio apóstolo Paulo vai adotar um tipo de linguagem que ela é mais uma linguagem religiosa, ou um tipo de expressão que era utilizada dentro dos templos judaicos, como o ato de propiciar o pecado ou expiar o pecado. Em outros momentos, aí tanto por João, como também por Pedro, Paulo também, você vai perceber uma linguagem mais familiar, uma linguagem de família mesmo, de integração na família de Deus. Então, essas questões, elas vão caminhando de maneira concomitante. E se você não entende que está falando sobre a mesma cena, ou seja, ângulos distintos de uma mesma cena que é a obra de Deus, fica parecendo que os autores estão saltando de temas em temas. Algumas pessoas tentam fazer uma espécie de sequenciamento. E assim, você vai falhar tentando fazer todo esse sequenciamento de coisas que acontecem de maneira concomitante. Existem outras que sim, elas acontecem de maneira subsequente à obra de Cristo na cruz. Mas ali na obra existem temas que estão caminhando em conjunto. Amém, irmãos? Isso é muito importante e é muito belo. A gente vai entendendo a amplitude da obra de Cristo, vai entendendo o alcance da obra de Cristo. E o tema da redenção é um tema importante. Um teólogo que eu gosto muito, R.C. Sproul, um grande teólogo reformado, ele dizia da seguinte maneira: olha, o tema do resgate, ou o tema da redenção, é um tema esquecido muitas das vezes nos púlpitos, embora seja um tema que ele, de maneira recorrente, ele aparece nas Escrituras, não apenas no Novo Testamento. Nós vamos passar aqui por alguns textos do Antigo Testamento, mostrando, vamos dizer, tipos de redenção, tipos de resgate. Existe um livro da Bíblia, em especial o livro de Ruth, a gente não vai se dedicar muito a ele, mas o livro de Ruth é uma história de redenção, é uma história de um resgate que é executado. Então é um tema importante e nós precisamos entender isso. Nós, enquanto cristãos, precisamos compreender. Nós cantamos sobre redenção. O que significa redenção? O que significa crer em um Cristo que é redentor? Isso é importante. O que significa esse conceito, que eu já estou antecipando, de resgate? Em que resgatados do quê? Resgatados de quem? Nós agora fomos apaziguados diante de Deus, mas nós tínhamos então uma dívida. Essa dívida foi paga? Paga para quem? Quem é que nos sequestrou? Ou quem é que estava sob nossa posse? Se fomos resgatados, significa que estávamos debaixo do domínio de algo ou de alguém. E agora estamos debaixo do domínio do quê? Antes éramos escravos de quem? E agora somos livres em quem? Estão me entendendo?
essas perguntas, elas são respondidas aprendendo a doutrina da redenção. Por isso ela se faz tão importante. Então, irmãos, nós vamos aí abrir a Bíblia em Marcos capítulo 10. Abra aí, Marcos capítulo 10, do verso 32 ao 45. A primeira leitura nós realizamos de pé, então quero te convidar para estar de pé nesse momento. E à noite, a pastora Milka vai estar ministrando sobre redenção também. Lembrando que ela é a professora da matéria na Escola Letos, a criadora da apostila. Amém, irmãos? Então ela é a professora no assunto, com toda certeza. Será uma bela exposição hoje à noite também. Então sinta-se convidado para ouvir também sobre esse tema, nas percepções da interpretação da pastora Milka. Fica aí, né, o jabá do Aletos aí para você não perder, que vai ser maravilhoso. Bom, nós vamos ler aqui então Marcos capítulo 10, do verso 32 ao 45. Preste muita atenção, não é um texto difícil de se assimilar. Marcos capítulo 10, verso 32, diz assim: eles estavam subindo para Jerusalém, e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de lhe acontecer. Estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois, ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Eles responderam: permite que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Disse-lhe Jesus: vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que estou bebendo, ou ser batizados com o batismo com que estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: vocês beberão o cálice que estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram essas coisas, ficaram indignados com Tiago e João. Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Feche os teus olhos, curve sua cabeça. Nós vamos ter um momento de oração agora. Desfrute aí de alguns instantes de silêncio. Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui reunidos, Pai, como sua igreja, diante do seu texto, Pai, diante daquilo que, segundo a sua vontade, foi registrado e que nos alcança. A tua palavra, a tua vontade, o registro dos evangelhos. E, Pai, nós estamos aqui, Senhor, para meditar, para refletir, para aprender diretamente de Ti, Pai. Senhor, nós nos abrimos, nós nos desarmamos, Pai, deliberadamente, para receber do Teu amor nessa manhã. Senhor, que a Tua mensagem possa encontrar um bom solo nos nossos corações, que aquilo que a Tua vontade, Senhor, deseja, aquilo que o Senhor deseja manifestar enquanto Sua vontade, Senhor, que seja claro para nós. Nos ajuda, Pai, sabe, limpa os nossos ouvidos, tira todas as traves, tira todos os impedimentos para receber, aprender e conhecer o Senhor,
Pai, nós cantamos tantas e tantas canções sobre redenção, sobre a obra de Cristo, sobre o que o Teu Filho fez. E Pai, não nos deixe tratar desse tema de maneira, Senhor, indiferente. Não nos deixe tratar desse tema, Senhor, apenas como se fosse mais um conceito, uma frase montada dentro de um vocabulário cristão evangélico, Pai. Não, nos livre desse tipo de postura e nos ajuda, Pai, nos alimenta na nossa consciência com o significado da obra de Cristo na cruz do Calvário. Pai, afinal de contas, nós estamos aqui por conta do fato de que Cristo cumpriu exatamente todas as exigências que foram propostas. Cristo, Pai, ofertou o seu próprio sangue. Cristo entregou o seu corpo para ser moído, esmagado, e como sacrifício vivo e santo, Pai, Ele foi ali cravado na cruz do Calvário. Senhor, nós não podemos tratar com indiferença um tema tão central na vida daqueles que creem em Cristo Jesus. Então, Pai, eu te peço, Pai, sabe, que haja graça no ensino, que haja graça, Senhor, no aprendizado aqui nessa manhã, e que nós possamos, Pai, ser tocados pelo Teu amor. Senhor, que nós possamos crescer em paixão pelo Teu santo nome, que nós possamos, Senhor, crescer em reverência, em temor santo ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Nos livre, Senhor, de uma vida mesquinha, onde no domingo nós tentamos pressionar o Senhor para sermos abençoados, de maneira ignorante, e nos esquecendo durante a semana de quem o Senhor é, nos esquecendo, Senhor, da cruz do Calvário ao longo da nossa semana. Pai, nos ajuda a ter uma vida em forma de cruz, nos ajuda, Pai, a entregar este culto, compreendendo que ele é para o Senhor, Pai, que nós não estamos aqui para pressionar o Senhor, antes estamos aqui para nos render uma vez mais a Ti. Então, Pai, eu te peço, fala conosco nessa manhã, Pai, fala conosco nessa manhã, nos livra, Pai, nos limpa de todo tipo de mesquinharia, nos limpa, Senhor, de todo tipo de vaidade, e que a nossa vida possa ser marcada pela obra da cruz. Essa é a minha oração nessa manhã, Senhor, em nome de Jesus. Você pode agora orar do seu lugar, irmãos, você pode, fica à vontade, se quiser erguer as suas mãos ou não, mas abra os seus lábios nesse momento. É o seu momento de orar, é o seu momento de exaltar, é o seu momento de bendizer o nome do Senhor. Vamos lá, igreja. Fale a Ele, fale a Ele, fale a Ele. As palavras do seu coração. Talvez você nunca fez uma oração antes ou há muito tempo não faz. Eu quero que você seja ousado nesse momento e abra os seus lábios, dizendo: Deus, eu quero te conhecer como um Pai. Pai, o Senhor toca o meu coração. Peça isso a Ele nessa manhã. Vamos lá, igreja, seja intenso nesse momento. Aproveite esses momentos para orar com intensidade. Vamos lá, vamos lá. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Nós queremos aprender mais de Ti, Pai. Nós queremos conhecer o Teu coração. Nos leva, Senhor, nesse local de profundidade, Pai. Nos leva, Senhor, nesse local, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Fique à vontade para orar com entendimento. Fique à vontade para orar no Espírito. Fique livre nesse momento. Em nome de Jesus. Ei, Senhor, nos marca com a Sua presença nessa manhã, Pai. Nos marca com a Sua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nos leva para este lugar, Pai. De profundidade, de intimidade. Nos leva para esse local, Pai. Nós estamos aqui, Pai, não para uma experiência meramente cognitiva, Pai. Senhor, mas que o nosso intelecto e também as nossas emoções, o nosso corpo, todo ele, Pai, esteja entregue ao Senhor, rendido ao Senhor. Nós oramos por isso, uma espiritualidade, Senhor, integral diante da Sua presença. Por isso que nós oramos, Pai, inteiros diante de Ti. Aleluia, Pai. Nós não queremos ter pressa diante da manifestação da Sua presença. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Nós queremos mais. Nós queremos mais. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Pode sentar neste momento, debaixo dessa mesma reverência, esse mesmo espírito. Amém. Bom, esse texto é um texto muito conhecido e muitas das vezes a gente acaba escutando esse texto por fragmentos, né? A gente escuta partes desse texto. Mas aqui há todo um diálogo entre Jesus e seus discípulos, e geralmente ou as pessoas ensinam
a parte onde aqui dois dos seus discípulos tentam convencer a Jesus para assumir uma posição de favoritismo. Então, muitas das vezes faz um recorte dessa cena para ensinar sobre isso, sobre uma disposição equivocada de se aproximar de Jesus, porque foi uma disposição equivocada, irmãos, amém? Diante ali de todo um diálogo de Jesus, falando que ele haveria de ser entregue, falando do seu sacrifício, percebe ali a vaidade humana se manifestando, talvez a partir de uma boa intenção, mas ali eu também creio, com uma intenção corrompida, a vaidade de querer estar mais próximo do Mestre na glória. Então muito é falado sobre isso, ou em outros momentos é falado sobre a disposição do serviço. Jesus Cristo encerra aqui esse trecho falando: olha, eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Talvez seja uma das principais colunas para se ensinar sobre serviço na igreja, e está certo, é isso mesmo. Afinal de contas, Jesus, sendo o maior, sendo o Senhor dos senhores, sendo o Rei dos reis, ele manifestou um coração disposto ao serviço, coração tomado de compaixão, e é isso mesmo que o texto ensina. Agora, é importante que nós não venhamos a recortar o texto do seu contexto maior, e aqui, se a gente pudesse analisar de maneira mais aprofundada, Jesus está trazendo uma narrativa, e a narrativa é da obra dele mesmo na cruz do Calvário. Ele começa agora a construir um desenho aqui, a construir um pano de fundo sobre a morte que ele haveria de passar, sobre a entrega dele, sobre o sacrifício dele. E ele fecha o mesmo assunto quando ele disse que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, não é assim? Então ele traz uma ênfase que toda essa obra sacrificial, todo o processo que ele haveria de ser entregue, todo o processo de sacrifício que ele haveria de ser submetido, todo esse desenvolvimento de serviço absoluto, entregando o que ele tinha de melhor, ou seja, ele mesmo, haveria uma finalidade para tudo isso, e a finalidade era dar a sua vida em resgate. Repete comigo: resgate. Aqui no grego nós temos uma palavra de 4 ou 5 conceitos ou palavras que são utilizadas no grego para trabalhar a temática da redenção. Uma das principais que são trabalhadas nos evangelhos é justamente essa, a expressão lutro no grego, que significa resgate, ou pagamento, ou apropriação de algo. Em outros momentos nós vamos ver outras palavras, de 3 a 4 outros conceitos derivados, que também vão falar sobre redenção, e sempre em um conceito de pagamento de algo, de resgate de algo que havia sido perdido. Então, quando falamos sobre a doutrina da redenção, nós estamos falando de uma linguagem que está sendo adotada, que é utilizada pelo próprio Cristo, dentro de um conceito que na cultura da época fazia total sentido. Esse conceito de pagamento de resgate, ele era familiar, tanto para os judeus, como também para os pagãos, no tempo ali do Império Romano. A ideia de se pagar por uma dívida, de se pagar por outra pessoa, em favor de outra pessoa, para que ela fosse liberta do débito que ela carregava, não era um tipo de conceito religioso especificamente. Ele era um conceito muito trabalhado dentro de situações de comércio, dentro de situações de negociações, e acima de tudo, dentro da cultura judaica, era trabalhado dentro de um conceito no pagamento ou alforria de um escravo. Já entraremos com maiores detalhes sobre isso. O que eu quero trabalhar inicialmente é que Jesus utiliza uma expressão que era familiar na cultura da época. As pessoas estavam entendendo sobre o que é que ele estava querendo ensinar. Basicamente, aqueles ouvintes poderiam agora estar suscitando outras perguntas e outras dúvidas. Então ele veio para dar sua vida em resgate. Então, se ele veio resgatar algo, alguma coisa estava perdida. Então, aonde está isso? Quem é que estava, quem tem essa necessidade de resgate? Se precisamos ser resgatados e uma dívida precisa ser paga, para quem nós estamos pagando? E é curioso dizer isso, irmãos, mas muitas das vezes nós seguimos uma lógica e pensamos: bom, se estamos debaixo do domínio do pecado, não é mesmo? E nos tornamos escravos do pecado, e o príncipe deste mundo é o diabo, se essa dívida for paga, essa dívida é paga ao diabo. Não parece fazer sentido isso? Ora, numa dinâmica de sequestro, a pessoa que sequestra, o sequestrador, ele pede então o pagamento de um resgate, não é isso mesmo? Porque ele vai sair vencendo se ele ficar com o dinheiro do resgate do sequestro. Quem está entendendo, diga amém. Essa é a dinâmica, essa é a lógica. Mas faria sentido então o final da história ser o diabo, o vencedor? O diabo, aquele que recebeu o pagamento do resgate? Não, isso não faz o menor sentido. Então, se a dívida não é paga para o diabo, a dívida é paga para quem?
Amém, irmãos? Então é importante que nós saibamos, porque isso é uma das temáticas centrais que foram debatidas por séculos, talvez nem tanto hoje, sobre esse resgate. Se o resgate foi estabelecido, para quem foi o pagamento? E a resposta, por mais paradoxal que seja, é para o próprio Deus. O próprio Deus é quem recebe o pagamento do resgate, e é o mesmo Deus que recebe, quem providencia o resgate. Faz sentido isso, irmãos? Não muito, né? Não é mesmo? Não muito. Mas é interessante isso. Existem algumas pessoas que até tentaram colocar um tipo de poder supremo ao diabo, portanto ele seria o detentor dessa situação. A nossa dívida era com ele, mas a nossa dívida nunca foi com o diabo. O diabo, embora seja o perturbador, o perseguidor, aquele que tenta nos amedrontar, oprimir as nossas vidas, é um invejoso, está sempre maquinando mal, amplificando ou ampliando os desejos maus que brotam da nossa própria concupiscência. O diabo, que é ardiloso, enganador, que fica jogando uns contra os outros, que fica tentando fomentar e salientar sentimentos controversos dentro de nós, ele tem o seu papel. No entanto, irmãos, a nossa dívida, que foi adquirida em Adão por conta do pecado, é uma dívida perante o próprio Deus. E nós servimos e cremos em um Deus que é santo. Quem crê nisso, diga amém. Deus é santo, irmãos. Ele é plenamente santo. Não existem parcialidades no caráter de Deus. Não existe fragmentação na integralidade de quem é o ser divino. Ele é todo bom, ele é todo perfeito e ele é todo justo. Sendo este Deus carregado dessas características e sendo esse Deus, acima de tudo, imutável, isso significa que ele é um Deus profundamente santo, plenamente santo, incompatível com o pecado, de tal maneira que o pecado, ele gera em Deus aversão. O pecado gera em Deus intolerância. O pecado gera em Deus ódio. Não um ódio como nós sentimos quando uma situação vai ruim, amém? Mas o ódio divino é uma profunda contrariedade contra aquilo que afeta a Ele, a obra criada, amém? Muito bem. Então esse mesmo Deus, que é todo bom, que é todo perfeito, Ele diante do pecado, não há outro tipo de reação a se ter diante do pecado, e aqueles que estão diante do pecado, que não a ira de Deus. Deus ter um componente de ira em seu caráter, não significa que esse Deus é dúbio, controverso, muito pelo contrário, isso demonstra que esse Deus ele é tão perfeito, que diante daquilo que é mal, objetivamente mal, que distorce, desfigura, que destrói aquilo que Ele mesmo criou, não há outra reação mais correspondente, mais coerente com o caráter de Deus, do que a ira de Deus se levantar diante daquilo que é mal. Quem está entendendo, diga amém. Se Deus tivesse em seu caráter parcialidade diante do que é mal e do que é pecado, então nós não teríamos um Deus totalmente santo, nós teríamos um Deus complacente. E sendo Deus complacente com o mal, isso é um convite não para a redenção, isso é um convite para a destruição de toda a raça humana. Então percebe que nós temos aqui um componente maravilhoso, o amor de Deus. E nós temos um outro componente maravilhoso, a ira de Deus diante do pecado. E talvez o pensamento seja, então como é que nós podemos harmonizar essas questões? Como é que nós podemos resolver essa questão? Diante de uma situação como essa. O autor T.J. Crawford diz da seguinte maneira: é erro total supor que Deus age em certa época de acordo com um dos seus atributos, em outra de acordo com outro. Ele age em conformidade com todos eles e em todos os tempos. Quanto à justiça divina e à misericórdia divina em particular, justiça e misericórdia, o fim de sua obra em Cristo não foi harmonizá-las, como se estivessem em oposição uma à outra. Que isso é um pensamento equivocado, de achar que a justiça divina e o amor divino, a justiça e a misericórdia divina estavam em lados opostos. Não estavam em lados opostos. Por quê? Porque é o mesmo Deus. E sendo o mesmo Deus, são os mesmos atributos. E sendo o mesmo Deus, Ele é perfeitamente santo. Você está aqui, meu irmão? Vai seguir. Mas em conjunto manifestá-la e glorificá-la na redenção dos pecadores. É um caso de ação combinada e não de contração das partes desses atributos que foi demonstrado na cruz do Calvário. Então olha só que interessante. Deus, diante do pecado, Ele tem uma resposta, que é coerente ao seu caráter. Sendo o caráter dele santo, incompatível com o pecado, a resposta de Deus diante do pecado é a ira divina. Quem entendeu até aqui, diga amém.
Perfeito. Aqueles que estão debaixo do domínio do pecado estão no alvo da ira de Deus. Aí talvez você pergunte assim: bom, recentemente ouvimos o capítulo da queda, onde todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Se o pecado de Adão foi tão abrangente que me alcançou, sendo eu conhecido e identificado como pecador, significa então que a ira de Deus estava apontada para cada um de nós. Faz sentido? E essa é a narrativa bíblica. Então, nós tínhamos ali agora o domínio do pecado sobre a humanidade, e por causa do domínio do pecado, a nossa posição diante de Deus não haveria de ser outra diante de um Deus santo, que não fosse a atração da ira de Deus. Então havia uma missão a ser realizada na cruz do Calvário, de tal maneira que não houvesse distorções no caráter de Deus, distorções no amor de Deus, distorções na pessoalidade divina, mas que também resolvesse essa situação, que houvesse tanto apaziguamento como perdão dos pecados, que houvesse tanto ali a vitória sobre o império do mal que dominava o ser humano, amém? Como também cumprisse todas as exigências da lei. Todo esse era o cenário que foi requerido. Então preste atenção, irmãos. A grande obra da cruz é de fato a maior manifestação ou o amor supremo de Deus. Nós estamos debaixo dessa condição. Sim, o diabo é o nosso inimigo. Sim, estamos debaixo, identificados com a natureza do pecado. E sim, a ira de Deus estava apontada para nós. Esse mesmo Deus que tem a ira apontada contra o pecado é o mesmo Deus que, paradoxalmente, ao mesmo tempo, tem o seu amor apontado para nós. Somente um ser completo em seu caráter como Deus é capaz de sustentar essas duas posições. Em nenhum momento Deus deixou de nos amar, e semelhantemente em nenhum momento Ele deixou de se irar contra o pecado, ou de ter uma postura de ira santa contra o que é mau e pecaminoso. Quem chegou até aqui, diga amém. Conclusão disso: para que nós pudéssemos hoje ter acesso a Deus, era necessário que um resgate fosse feito. A questão é que a própria Bíblia deixa isso muito claro. Não há um justo sequer, não havia um homem sequer capaz de fornecer a Deus um sacrifício tamanho, capaz de remover os pecados da humanidade, e da mesma maneira apaziguar a ira de Deus perante aqueles que antes eram inimigos de Deus. Eu chamo isso de bastidores da redenção. É aquilo que estava, vamos dizer assim, por detrás ali das cortinas acontecendo. Deus, em seu infinito amor, arquitetou antes que o mundo fosse criado uma maneira, uma providência divina, para que todas essas questões fossem resolvidas a partir da integridade do seu próprio caráter. Amém, irmãos? Então era necessário que um homem fosse um substituto. Levíticos capítulo 17, salvo engano, verso 11 em diante, vai trazer as características do sangue e por que era importante que o sangue fosse derramado. Era no sangue que continha a vida. Deus já havia deixado tipos bíblicos de expiação de pecados, de acobertamento de pecados, desde o jardim, quando Adão e Eva pecam, e ele vai ali e tece para eles roupas de animais para cobrir a nudez do homem, cobrir a vergonha do homem, isso é um apontamento para o pecado. Deus é quem instrui a Moisés ali, embora houvesse já sacrifício antes de Moisés, mas Deus instrui Moisés a regulamentar a oferta de sacrifícios perante Deus, para que houvesse ali apaziguamento anual da comunidade de Israel diante de Deus, o famoso dia do Yom Kippur, ou dia da expiação. Então Deus estava ali, estabelecendo ali um passo a passo, de que era necessário que houvesse derramamento de sangue. Então era necessário um sacrifício de um homem.
Era necessário que, para que esse pagamento fosse efetivado, era necessário que um homem estivesse disposto a morrer, um homem estivesse disposto a dar a sua vida, um homem estivesse disposto a fazer o seu sangue ali como oferta plena. No entanto, esse homem não podia ser qualquer homem. Nesse homem haveria de ser encontrado justiça plena. Neste homem era necessário ser encontrado alguém que não cedeu à tentação do pecado. Era necessário que esse homem, mesmo habitando em meio aos pecadores, não fosse contaminado com o pecado. Era necessário que esse homem, mesmo sendo homem, tivesse características capazes de não pecar, de sustentar as tentações. Era necessário que esse sacrifício fosse tão perfeito, fosse tão íntegro e tão pleno, que só era possível que esse mesmo homem também fosse Deus. Amém? Então, segundo as profecias bíblicas, Jesus Cristo é enviado a nós. Amém? E ele, que sendo Deus, Filipenses capítulo 2, verso 5, não teve por usurpação ser igual a Deus. Obrigado, minha irmã. Ele que sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes se, diga comigo, esvaziou. Antes se esvaziou de si mesmo. É importante que se diga aqui, embora não seja o tema central da mensagem, esse auto-esvaziamento de Cristo não significa Cristo deixar de ser Deus, irmãos. Amém? Isso é uma impossibilidade. Deus deixar de ser Deus. O esvaziamento de Cristo não foi deixar de ser, mas o esvaziamento de Cristo foi também ser humano. Deus assumindo forma humana é assumir um corpo de humilhação. Aí você fala, poxa pastor, pegou pesado. O meu corpo é um corpo de humilhação, não só o seu, mas quem está do seu lado direito, esquerdo e eu também. Os nossos corpos são corpos de humilhação, que também experimentarão da redenção. Os nossos corpos também provarão de redenção. Isso é uma doutrina final, seremos glorificados. E tal qual Jesus é hoje, seremos nós também. Cadê o seu amém bem forte aí? Amém? Então fica tranquilo, você pode estar no shape hoje, ainda assim o seu corpo é uma humilhação perto do que nós haveremos de provar. Amém? Mas mantém o shape, em nome de Jesus. Não foge dele não, graças a Deus. Estão me entendendo? Então percebe a construção dos bastidores da redenção. Só havia um homem que poderia cumprir estas exigências, que eram justas perante o caráter de Deus. E este homem, você sabe o nome dele, Jesus Cristo. Então esse é o cenário, para que um resgate fosse efetivado de uma vez por todas. Abra sua Bíblia agora em Deuteronômios. Êxodo capítulo 21. Êxodo capítulo 21. Nós vamos ler aqui do verso 1 ao 6. São estas as leis que você proclamará ao povo. Desculpa, esperando algumas pessoas ainda chegarem lá. Êxodo 21, verso 1. São estas as leis que você proclamará ao povo. Se você comprar um escravo hebreu, e ele o servirá por 6 anos, mas no 7º ano será liberto, sem precisar pagar nada. Se chegou solteiro, o solteiro receberá liberdade. Mas se chegou casado, sua mulher irá com ele. Se o seu senhor lhe tiver dado uma mulher, e esta lhe tiver dado filhos ou filhas, a mulher e os filhos pertencerão ao senhor. Somente o homem sairá livre. Se porém o escravo declarar, eu amo meu senhor, a minha mulher e os meus filhos, e não quero sair livre, o seu senhor o levará perante os juízes. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta e furar a sua orelha. Assim ele será seu escravo por toda a vida. Essa é uma história muito conhecida sobre o servo da orelha furada, né? Então, basicamente, irmãos, havia uma cultura ali de pagamento diante de uma dívida no antigo Israel, que envolvia
é a absorção de uma pessoa, de alguém que estava me devendo, como escravo. Eu sei que no nosso imaginário ocidental, completamente honesto e justo isso, quando nós lemos ou ouvimos sobre escravidão, a gente associa rapidamente ao modelo de escravidão que nós tivemos acesso nos nossos livros e do que aconteceu no país, tudo bem? Mas aqui o contexto é diferente. Então aqui percebe que está falando de um hebreu sendo escravo de outro hebreu. E isso se dava quando um hebreu tinha uma determinada dívida e ele não conseguia pagar, ele não tinha mais recursos para pagar essa dívida. Então ele entrava como forma de pagamento dessa dívida com força de trabalho. Deu para entender? E assim seguia por 6 anos, e no 7º ano vinha o ano da alforria, o ano onde ele era ali liberado de todas as suas dívidas. E aqui tem uma condicional, né? Olha, se ele chegou aqui, ou seja, ele foi absorvido como escravo, já casado, ele vai embora com a família. Mas se não, se o senhor dele é quem proveu para ele família, uma mulher e portanto filhos, ele não adquiriu o dote dessa esposa, porque foi dado pelo Senhor. Então ele sai, mas a família não. Cruel isso, sim ou não? Extremamente cruel. Então como que se resolve essa questão? Era necessário então que um resgate fosse feito. Era necessário que o pagamento da dívida fosse feito. Mas aí me diga, irmão, como é que eu, que estava devendo e que tive que trabalhar por 6 anos, vou pagar uma dívida, se eu paguei com a minha força de trabalho? Tem como pagar? Tem não, irmão. É Serasa, já era, amém? Tem o que fazer. É aí que surge, e aí o texto vai trazer para nós em Levíticos capítulo 25, não precisa brilhar, senão vai tomar muito tempo. Em Levíticos capítulo 25, do 23 ao 27, ele vai trazer a ideia do parente resgatador. Olha só que interessante. Ou seja, poderia uma pessoa, um irmão mais velho, por exemplo, assumir essa dívida, pagar aquilo que estava devendo, e você agora desfrutar de liberdade com a sua família. Amém, irmãos? Então, isso é justamente o que acontece no livro de Ruth. É justamente a disposição de Boaz de adquirir para si Ruth e quem estava juntamente com ela. São prefigurações do resgate, da redenção que haveria de ser efetivado em Cristo Jesus. Então percebe que para que nós possamos ser resgatados, nós precisamos primeiro ter a consciência de que necessitamos de um resgate. Nós precisamos da consciência de que estamos endividados, de que por conta do pecado estamos dominados e escravizados pelo pecado, e portanto precisamos de um processo de libertação, precisamos de um processo de pagamento de dívida que nós mesmos não conseguimos pagar. Isso é a primeira reação para quando você é apresentado ao Evangelho. Quem se lembra aqui do dia que você entregou sua vida para Jesus? Talvez você não se lembre com detalhe, irmãos, mas quando a graça de Deus foi apresentada, o Evangelho foi anunciado, algumas questões começaram a passar pela sua consciência, e a primeira delas foi: eu preciso de um Salvador, eu preciso sair dessa condição, mas eu não consigo equalizá-la, eu não consigo me apaziguar diante de Deus, porque todas as minhas obras são trapos de imundícia. Tudo que eu tenho para oferecer para Deus são mais dívidas e dívidas por conta do pecado. Até as minhas boas ações estavam contaminadas com as minhas vaidades. Até aquilo que eu faço de bom, pode até parecer bom, mas dentro de mim sempre tem uma raiz de alguma coisa, de tentar provar para os outros, uma raiz de vaidade, uma raiz de concorrência, uma raiz de comparação, entende? Está sempre misturado, porque é o pecado dominando o coração do ser humano. E até aquilo que a gente pensa em fazer o bem, de alguma maneira está contaminado, se não no começo, no meio, mas no fim. Aí quando nós somos apresentados ao Evangelho, nós somos levados por isso, é como se fosse uma onda caindo na sua cabeça. Meu Deus do céu, eu sou incapaz de providenciar salvação para mim mesmo, eu preciso de um Salvador. Em outras palavras, eu preciso de um resgatador. Amém? Eu preciso. E por isso o Evangelho significa boa notícia. A boa nova é: este resgatador veio. Esse parente resgatador de Êxodo e de Levítico, o Boaz que aparece em Ruth, agora ele assume forma plena e totalmente santo, e totalmente justo, e totalmente obediente. E mesmo sendo Deus, ele se aproxima de nós em forma humana e entrega o seu corpo como sacrifício perfeito. Cadê o seu amém, irmão? Então percebe que Cristo ali na cruz, ele estava não apenas como nosso representante, mas também estava como nosso substituto. Amém?
Ele nos resgata, Ele nos representa, Ele assume o nosso pecado, como diz Isaías 53, Ele leva sobre si toda a dor, toda a enfermidade, todo o castigo, toda a condenação, toda a culpa. Mas Ele não é apenas representante, Ele também é perfeito substituto. Ah, meu irmão, Ele que sendo filho, assumiu a condição de réu, de tal maneira que agora, irmãos, a ira que nos era reservada, ela é derramada em Cristo. Glória a Deus. Cristo aqui, ele utiliza uma linguagem em Marcos, falando sobre o cálice que ele haveria de beber e o batismo que ele haveria de ser submetido. Lembra que nós lemos isso? O cálice e o batismo. Ele utiliza essa linguagem que a gente pode adotar hoje como linguagem sacramental, sobre o cálice que há de ser servido e sobre o batismo que a pessoa deve submeter. Ele utiliza essa linguagem para falar do sofrimento que ele haveria de participar. E ele inclui os mesmos discípulos vaidosos que queriam um lugar à direita dele, ele os inclui como aqueles que participariam disso. Presta atenção nisso aqui, irmãos. Isso é identificação plena. Nós, por nós mesmos, seríamos incapazes de provar desse cálice, mas Jesus se apropria desse cálice. Jesus morre a morte que era necessária, mas Ele não faz isso descolado de nós. Ele faz isso para nós e nos convida a participar diretamente, de tal maneira que Paulo diz: todos nós agora morremos em Cristo Jesus. O sacrifício foi de uma vez por todas. Jesus crucificado significa que eu e você fomos crucificados. Jesus sangrando significa que eu e você sangramos em Cristo. Jesus enterrado significa que nós fomos sepultados com Cristo. Jesus ressurreto significa que todo aquele que crê em Cristo também foi ressurreto em Cristo. É uma identificação plena, é uma obra completa. O sacrifício necessário, o pagamento necessário foi providenciado por Cristo Jesus. Portanto, irmãos, se hoje nós cremos de fato na obra de Cristo na cruz do Calvário, já não há mais dívida a ser paga, já não há mais o que temer da ira de Deus contra o pecado, porque agora nós estamos em Cristo. Então, por conta do seu perfeito sacrifício, a ira de Deus foi desviada daqueles que creem nele. E hoje nós podemos acessar ao Pai, nós podemos chamar de Pai. Ele nos chama de filhos. Ele já não vê o pecado nos dominando mais, mas agora é a natureza do Espírito quem se apropriou de nós. Pecamos ainda? É evidente que sim, porque ainda temos que lidar com essas oscilações da natureza humana, mas o nosso coração, o nosso espírito, ele foi perdoado, redimido. Nós agora somos a habitação do Espírito Santo. Hoje, meu irmão, presta atenção, o Deus é seu Pai, você tem acesso à mesa dele. Hoje você desfruta do banquete com a família de Deus. Essa é a nossa realidade, essa é a nossa verdade. Quando nós lemos aqui sobre o servo da orelha furada, sim, podemos falar que esse servo também remete a Cristo, certo? Que diante da sua liberdade, abre mão da sua liberdade para se entregar por amor ao seu Senhor. E é marcado, o servo aqui é marcado na orelha, Cristo é marcado na cruz, podemos dizer assim. Sim, ele se enquadra perfeitamente naquele servo que por amor ao seu Senhor abre mão da sua liberdade. E sim, o texto do servo da orelha furada também é um convite a nós, entendendo que com as nossas dívidas perdoadas, é como se o Senhor dissesse: você está alforriado, você está livre. E aqueles que foram alcançados e perdoados por Cristo, pegam essa liberdade: eu sou livre, fui livre do pecado. Você foi livre do pecado, irmão? Você foi livre do pecado, você foi livre da condenação, você foi livre da maldição, amém? Você foi livre desse domínio. E aí diante de Deus agora, diante dessa liberdade, Senhor, eu te amo tanto, Senhor, que inclusive a liberdade que o Senhor me entregou, eu entrego de volta aos seus pés. Eu deixo de ser escravo do pecado e agora eu me torno escravo de Cristo, sabendo que o Senhor é um bom Senhor, sabendo que o que o Senhor tem para mim não é apenas pagamento de trabalho. O Senhor tem uma vida para mim, o Senhor tem a sua paternidade, o Senhor tem a sua família, o Senhor tem a sua graça maravilhosa sobre mim, amém? Essa é a realidade do resgate, é onde nós fomos inseridos. Deus foi apaziguado, fomos justificados, pecados perdoados, a dívida foi paga. Logo, irmãos, agora nós estamos em Cristo Jesus. Abra sua Bíblia em Gálatas capítulo 3. Amém. Gálatas capítulo 3 diz assim: vamos ler a partir
do 10. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldito em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado num madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa de Espírito mediante a fé. Meus irmãos, que texto poderoso, atenção. Paulo aqui, por que ele está trazendo as consequências de uma pessoa que tenta fazer da lei o seu meio para a justificação? Porque Paulo está dialogando com o povo da região da Galácia. E o que estava acontecendo ali, de maneira muito rápida? Ali você tinha judeus que haviam sido cristianizados, portanto criam em Cristo, mas que quando se depararam com pagãos, ou seja, pessoas que não tinham descendência judaica, ascendência judaica, e que haviam se convertido a Cristo, eles observavam que eles não tinham práticas judaicas. E estes cristãos, esses judeus supostamente cristianizados, estavam tentando inserir práticas judaizantes sobre esses povos. Não haveria mais necessidade, por exemplo, de circuncisão ao 8º dia do filho. Não tinha mais necessidade. E outras práticas, a guarda do sábado, e outras práticas, as regras dietéticas, que envolviam ali a preservação de alguns animais e alimentos, não tinha mais, porque agora estamos em Cristo. E esses judeus cristianizados estavam tentando inserir práticas judaizantes sobre esse povo, e Paulo agora está demonstrando, presta atenção, se você está querendo viver pela lei, basicamente ele está dizendo, é insuficiente, você não vai nem dar conta, e não é a lei que te justifica do pecado, porque isso é resolvido pela fé. Olha só, só que aí ele insere, depois você pode ler no livro de Deuteronômios, e você vai perceber que existem capítulos falando sobre a maldição da desobediência. Então havia um jugo, repete comigo, jugo. Havia um jugo sobre aqueles que estavam debaixo da lei. O jugo estava vinculado à incapacidade do homem de obedecer à lei, e a desobediência à lei atraía para aqueles homens maldição, consequências severas. Estão me entendendo? Aí ele está dizendo assim, ei, Paulo está dizendo, diz uma coisa, Cristo na cruz do Calvário te resgatou, te redimiu da maldição da lei. Então lembra aquela vida onde aquilo que você pisava fora, alguma coisa ruim acontecia? Acabou. Agora você está numa nova modalidade, porque eu me fiz maldito no seu lugar, eu assumi todo o jugo da desobediência da lei. Mas espera aí, Jesus, isso é bom demais para ser verdade, porque eu achava que eu iria me aproximar de Deus à medida que eu obedecesse. Aí Jesus falou assim, então, só que você é incapaz de obedecer constantemente ao Senhor. Eu obedeci no seu lugar, eu obedeci plenamente no seu lugar, e porque eu obedeci, agora você tem acesso a Deus. Amém? Agora eu obedeci, eu trilhei o caminho. Então agora a sua vida com Deus não é mais baseada na sua força de obediência ou desobediência. Agora a tua obediência não é nem mais para atrair bênção de Deus, porque eu obedeci por você, e pelo que eu fiz, a maldição saiu, e agora você é abençoado. Pô, meu irmão, você deve estar com muita fome, porque isso aqui é para você vibrar demais. Você era maldito, e todo o seu caminho era de maldição. Você era maldito, não tinha como você sair da maldição, mas por Cristo Jesus, a maldição foi rasgada, toda a dívida foi cancelada. Hoje você é abençoado em Cristo Jesus. Hoje a sua obediência não é para atrair a atenção de Deus. Hoje você obedece, porque antes de você obedecer, Cristo já tinha colocado os olhos sobre você. Cristo te agraciou, Cristo te abençoou, Ele te amou, e agora Ele te empodera para que você o obedeça numa relação de amor, não tentando arrancar de Deus uma bênção. Eu vou obedecer, fazer tudo direitinho, que aí Deus me abençoa. Cristo falou assim, eu inverti isso aí. Calma, eu obedeci por você, a bênção já chegou. Então agora você obedece a partir da bênção, não para receber a bênção. Amém, irmãos? Por isso que é tão errado você vir para um culto, você ter práticas espirituais na tentativa de colocar Deus numa reatividade. Olha o que eu fiz, Deus, olha o que eu faço, Deus. Já que eu faço, Deus, você tem que fazer alguma coisa por mim.
isso ficou para trás. Agora nós estamos no novo tempo. Agora Deus diz assim: eu fiz primeiro por você, eu paguei o resgate, eu providenciei redenção, os pecados foram perdoados, a maldição foi quebrada. Ah, mas tal pessoa falou que eu sou maldito. Basta ler a Bíblia e você vai descobrir que o que ela falou não tem poder nenhum diante do que Cristo fez. Ah, mas tal pessoa falou que amaldiçoar minha casa e minha família. Leia o Evangelho e descubra que nenhuma maldição é capaz de prosperar para aqueles que creem no poder do sangue de Jesus e que devotam a sua vida diante do sacrifício de Cristo. Estamos em Cristo, irmãos. Nenhuma maldição. Fomos abençoados, fomos perdoados, fomos resgatados. Você é filho de Deus e nada disso por merecimento. Quem crê, diga amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, irmãos. Graças a Deus, o resgate foi pago. Não a Satanás, e sim a Deus. Porque era Deus quem havia de ser satisfeito. Haviam exigências e o sacrifício de Cristo cumpriu todas as exigências. Eu quero que você se aproprie dessa mensagem hoje e aplique diretamente isso na sua vida. Da mesma maneira como houve redenção para o problema central da humanidade. Irmãos, o problema central da humanidade não é um governo corrupto. Embora governos corruptos, a gente tem que orar para que eles caiam, amém? O problema central da humanidade não é um problema econômico, embora problemas econômicos afetem muito a nossa vivência. Mas o problema central da humanidade era o pecado. Cristo, Deus em Cristo, resolveu a questão do pecado. Ele venceu as forças do mal. Ele venceu as forças do mal. Ele venceu as hostes da maldade. Portanto, irmãos, se existe redenção para as nossas vidas, diante daquilo que nos aprisionava, eu quero dizer para você que existe redenção para os seus erros e fracassos. Você não precisa ficar aprisionado em erros e fracassos da sua vida, porque da mesma maneira como houve redenção para a tua vida em Cristo Jesus, por conta do pecado que te dominava, existe redenção também para situações que te marcaram, te frustraram e que gerou fracasso em você. Existe redenção para os relacionamentos. Talvez isso seja um dos efeitos mais belos, quando nós abrimos as portas da nossa casa para receber o Evangelho. Quantas e quantas famílias poderiam dar testemunho aqui neste altar, dizendo: desde que eu abri as portas da minha casa para o Evangelho, o meu casamento foi restaurado, a relação com os meus filhos foi restaurada. Quem pode dizer amém por isso, irmãos? Por quê? Porque da mesma maneira como houve provisão de redenção, de resgate, para que nós saíssemos das amarras do pecado, existe redenção para ser manifesta através das nossas vidas, em cada área das nossas vidas. Redenção nos relacionamentos, redenção em forma de recomeço em situações de fracasso na vida, redenção diante de sofrimento. Redenção diante do sofrimento não significa que todos os sofrimentos vão cessar. Irmãos, Cristo Jesus sofreu e sofreu até o fim. Existem sofrimentos que Deus nos retira, mas existe provisão de redenção para que em meio a situações de sofrimento nós sejamos transformados. Amém, irmãos? Transformados. Existem sofrimentos que Deus cessa pela sua soberana vontade, mas existem outros que Ele atravessa o mar junto conosco, e nesse processo nós tomamos consciência da presença dEle e somos transformados. Existe redenção para o tempo perdido. Isso eu acho uma das coisas mais sublimes. Em Efésios capítulo 5 é descrito: remindo o tempo. Olha só que lindo isso. Talvez você seja uma pessoa que sinta que perdeu tempo demais na vida. Perdi tempo demais. Demorei a ouvir o Senhor. Demorei a obedecer. Demorei em lutar pela minha casa. Demorei, fui teimoso, fui cabeça dura. Irmãos, eu quero dizer para você que existe redenção também para o tempo perdido na sua vida. E Deus é capaz de fazer neste novo ano, e trabalhar de dentro para fora coisas em você, que esse tempo que foi perdido vai ficar para trás. Ele vai redimir a sua consciência, para você não ficar mais aprisionado nesse sentimento de estar sempre em débito com o que aconteceu no passado. Irmãos, Deus é capaz de remir o tempo que você chama hoje de tempo perdido. E Ele é capaz de fazer em um dia, uma semana, um ano que seja, coisas que nós não imaginávamos. Quem pode dizer amém por isso? Deus também, é Ele quem provê para nós redenção social, restauração nos relacionamentos, agora não no âmbito familiar, mas no convívio, irmãos. Poxa, a gente escuta tanto em igreja sobre viver em comunhão, e talvez seja justamente no campo da comunhão que você foi ferido, abrindo a sua vida e alguém expondo aquilo que você abriu, você abrindo as suas vulnerabilidades e fraquezas,
e pessoas fazendo mau uso daquele seu momento de exposição. Pois bem, irmãos, a solução para isso não é se fechar ainda mais, porque nós fomos criados para a comunidade, nós fomos criados para a comunhão. Ficar sozinho, isolado, fechado numa caverna, irmão, não vai resolver nada na sua vida. Muito pelo contrário, você não vai ter o recurso necessário, que é conhecido em Cristo por meio da comunidade. Então é necessário o envolvimento, é necessária a conexão. Não se vive a fé cristã de maneira individualista. A fé cristã, ela é essencialmente e de maneira exigente comunitária. Amém? Então, o mesmo Cristo que proveu para você redenção, resgate das amarras do pecado, do domínio do pecado, é o mesmo Cristo que proveu um resgate para que você hoje possa ter novos relacionamentos, para que você hoje possa ter a confiança de sentar na mesa e olhar no olho das pessoas. Amém, meus irmãos? Então, que essa mensagem tenha encontrado o bom solo dos nossos corações e que nós possamos nos lembrar: se fomos comprados, temos um dono. Se fomos comprados, temos um Senhor. Se este Senhor aniquilou toda a maldição e colocou sobre nós a bênção, não importa o que outras pessoas falem, não importa o que líderes religiosos já falaram nas nossas vidas. Eu sou o que a palavra afirma, registra, dizendo que eu sou. Eu estou na posição que Cristo conquistou para mim. Eu não estou em outra posição que outras pessoas falam a meu respeito. Então, em nome de Jesus, irmãos, eu falo isso para que seja alívio na sua alma. Talvez você carrega palavras que foram malditas a você em algum momento da sua vida. Que essas palavras caiam por terra e que você se aproprie do que Deus fala a teu respeito, do que Deus disse a teu respeito, do que Deus declarou na cruz do Calvário a teu respeito, em nome de Jesus. Quem recebeu a palavra, diga amém bem forte. Amém, amém. Vamos ficar de pé.